Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão. Oração. Capítulo 14. Oração diária. Tão essencial como o alimento diário. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus pode aceitar, devemos criar hábitos corretos na nossa vida religiosa. A oração diária é tão essencial para o crescimento na graça e até para a própria vida espiritual, como alimento temporal para o bem-estar físico. Deveríamos acostumar-nos a erguer frequentemente os nossos pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos trazê-la de volta. Através de esforço perseverante, o hábito acabará por tornar isto fácil de realizar. Não podemos, nem por um momento, separar-nos de Cristo em segurança. Podemos ter a sua presença ao nosso lado a cada passo, mas só se observarmos as condições que Ele mesmo estipulou. A nossa necessidade de oração diária. Todos os que vêm a Cristo hoje devem lembrar-se de que os seus méritos são o incenso que se mistura com as orações daqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem perdão, a misericórdia e a graça. A nossa necessidade da intercessão de Cristo é constante. Dia a dia, de manhã e à tarde, o coração humilde necessita de fazer orações que receberão respostas de graça, paz e alegria. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Comece o dia com oração. É nosso privilégio abrirmos o nosso coração e deixarmos entrar a luz da presença de Cristo. Meu irmão, minha irmã, encarem a luz. Entrem em contato real e pessoal com Cristo, para que possam exercer uma influência que seja enobrecedora e revigorante. Que a vossa fé seja forte, pura e firme. Que a gratidão a Deus encha o vosso coração. Quando se levantam pela manhã, ajoelhem-se ao lado da vossa cama e peçam a Deus força para realizarem todos os deveres do dia e para enfrentarem as suas tentações. Peçam-lhe que vos ajude a trazer para o vosso trabalho a doçura do caráter de Cristo. Peçam-lhe que vos ajude a pronunciar palavras que inspirem esperança e coragem aos que estão ao vosso redor e que vos atraiam para mais perto do Salvador. Cada manhã tomem tempo para começarem o vosso trabalho com oração. Não pensem que isto é tempo perdido. É tempo que persistirá pelas eras eternas. Através disto virão o sucesso e a vitória espirituais. A maquinaria reagirá ao toque da mão do Mestre. Vale certamente a pena pedir a bênção de Deus, e a obra não pode ser corretamente realizada a não ser que o seu início seja correto. Meus irmãos e minhas irmãs, idosos e jovens, quando tiverem uma hora de lazer, abram a Bíblia e armazenem na mente as suas preciosas verdades. Quando se empenharem no trabalho, vigiem a mente, mantenham-na fixa em Deus, falem menos e meditem mais. Lembrem-se de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que as vossas palavras sejam escolhidas, isto fechará a porta ao adversário das almas. Que o vosso dia seja começado com oração. Trabalhem como se estivessem perante Deus. Os seus anjos estão sempre ao vosso lado, registrando as vossas palavras, o vosso comportamento e o modo como é feito o vosso trabalho. Se desviarem dos bons conselhos e escolherem associarem-se com aqueles que não são inclinados para a religião, embora professem ser cristãos, em breve serão como eles. Colocam-se no caminho da tentação, no caminho da batalha de Satanás, pelo que serão vencidos pelas suas artimanhas, a não ser que estejam constantemente guardados por Deus. Vão diariamente ao Senhor em busca de instrução e de orientação. Dependam de Deus para obter luz e conhecimento. Orem por essa instrução e por esta luz até que as obtenham. De nada servirá pedir e depois esquecer aquilo por que tinham orado. Mantenham a vossa mente fixa na vossa oração,
Podem fazer isto enquanto trabalham com as vossas mãos. Podem dizer: Senhor, eu creio. Creio com todo o meu coração. Que o poder do Espírito Santo venha sobre mim. Ao seguirem Cristo, olhando para Ele como autor e consumador da vossa fé, sentirão que estão a trabalhar sob os seus olhos, que são influenciados pela sua presença e que Ele conhece os vossos motivos. Deverão perguntar humildemente a cada passo: será que isto agrada a Jesus? Será que isto glorificará a Deus? Cada manhã e cada tarde, as vossas orações fervorosas devem ascender a Deus em busca da sua bênção e da sua orientação. A verdadeira oração apodera-se da onipotência e dá-nos a vitória. É de joelhos que o cristão obtém força para resistir à tentação. Dediquem algum tempo, cada dia, à oração. Aqueles que envergarem toda a armadura de Deus e devotarem algum tempo cada dia à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras, estarão ligados ao céu e terão uma influência salvadora e transformadora sobre aqueles que estão ao seu redor. Terão pensamentos grandiosos, aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever para com Deus. Ansiarão por pureza, por luz, por amor, por todas as graças do nascimento celestial. As suas orações fervorosas penetrarão para além do véu. Esta classe de pessoas terá a ousadia santificada de ir à presença do infinito. Sentirão que a luz e as glórias do céu são para si, pelo que se tornarão refinados, elevados, enobrecidos por esta relação íntima com Deus. Este é o privilégio dos verdadeiros cristãos. A meditação abstrata não chega. A ação atarefada não chega. Ambas são essenciais para a formação do caráter cristão. O poder adquirido em oração fervorosa e secreta prepara-nos para suportarmos as seduções da sociedade. E, no entanto, não nos deveríamos excluir do mundo, pois a nossa experiência cristã deve ser a luz do mundo. A sociedade com os descrentes não nos afetará negativamente se nos misturarmos com eles, tendo em vista ligá-los a Deus, e se estivermos suficientemente fortes em termos espirituais para suportar a sua influência. Os resultados da oração diária. A alma que se volta para Deus, em busca de auxílio, de apoio, de poder, através de oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, propósitos de ação elevados e uma contínua fome e sede de justiça. Mantendo uma ligação com Deus, seremos capacitados para comunicar a outros através da nossa associação com eles a luz, a paz, a serenidade que governam o nosso coração. A força adquirida em oração a Deus, unida com o esforço perseverante para treinar a mente para que seja sensata e cuidadosa, prepara-nos para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Se nos aproximarmos de Deus, Ele colocará na nossa boca uma palavra a ser dita a seu favor, nomeadamente uma palavra de louvor ao seu nome. Ensinar-nos-á um trecho do hino de gratidão cantado pelos anjos ao nosso Pai Celestial. Em cada ato da vida, a luz e o amor de um Salvador presente no interior serão revelados. Problemas externos não podem atingir a vida que é vivida pela fé no Filho de Deus. A oração é necessária cada dia para resistir a Satanás. A santificação não é obra de um momento, de uma hora ou de um dia. É um crescimento contínuo na graça. Não sabemos num dado dia quão difícil será o nosso conflito no dia seguinte. Satanás está vivo e está ativo, pelo que cada dia necessitamos de clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para lhe resistirmos. Enquanto Satanás reinar, teremos de dominar o ego, vencer ataques contra nós. E não há um lugar para nos determos, não há um ponto a que possamos chegar e dizer que finalmente o atingimos. A oração diária deve incluir necessidades físicas e espirituais. A oração pelo pão de cada dia inclui não apenas o alimento para sustentar o corpo, mas também aquele pão espiritual que alimentará a alma, dando-lhe a vida eterna. Jesus ordena-nos: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. João 6:27. Ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6:51. O nosso Salvador é o pão da vida, e é pela contemplação do seu amor, pela recepção desse amor na alma, que nos alimentamos do pão que desceu do céu. Recebemos Cristo através da sua palavra, e o Espírito Santo é dado para abrir a palavra de Deus ao nosso entendimento e trazer as suas verdades ao nosso coração. Devemos orar dia a dia para que, como lemos na sua palavra, Deus envie o seu Espírito para nos revelar a verdade que fortalecerá a nossa alma para as necessidades do dia. Ensinando-nos a pedir cada dia aquilo de que necessitamos, tanto as bênçãos temporais como espirituais, Deus tem um propósito a realizar para o nosso bem. Ele quer que nós percebamos a nossa dependência do seu constante cuidado, pois procura atrair-nos para a comunhão com Ele. Nesta comunhão com Cristo, através da oração e do estudo das grandes e preciosas verdades da sua palavra, nós, como almas famintas, seremos alimentados como aqueles que têm sede, seremos refrescados na fonte da vida. Como os primeiros cristãos, necessitamos de orar diariamente pelo Espírito Santo. Aqueles que no Pentecostes foram dotados com o poder do alto, não foram por isso libertados da possibilidade de outras tentações e provações. Ao testemunharem a favor da verdade e da justiça, foram repetidamente atacados pelo inimigo de toda a verdade, que procurava roubar-lhes a sua experiência cristã. Foram obrigados a lutar com todas as capacidades que Deus lhes tinha dado para alcançarem a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Oraram diariamente por novos suprimentos de graça, para que pudessem elevar-se cada vez mais em direção à perfeição. Sob a ação do Espírito Santo, mesmo o mais fraco, ao exercitar fé em Deus, aprendeu a aperfeiçoar as capacidades que lhe tinham sido confiadas e a tornar-se santificado, refinado e enobrecido. Ao se submeterem humildemente à influência do Espírito Santo, eles receberam a plenitude vinda da divindade e foram formados à semelhança do divino. A passagem do tempo não efetuou qualquer mudança na promessa que Cristo, ao partir, fez de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por causa de qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não fluem em direção à terra, onde os homens habitam. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios com o Espírito. Onde a necessidade do Espírito Santo é um tema pouco ponderado, vê-se seca espiritual, trevas espirituais, declínio e morte espirituais. Sempre que assuntos menores ocupam a atenção, o poder divino que é necessário para o crescimento e para a prosperidade da igreja e que traria todas as outras bênçãos após si, falta, embora seja oferecido com infinita plenitude. Dado que estes são os meios mediante os quais devemos receber poder, por que razão não temos fome e sede do dom do Espírito? Por que razão não falamos sobre ele, não oramos sobre ele e não pregamos acerca dele? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais estão dispostos a dar dons aos seus filhos. Todos os obreiros deveriam oferecer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos deveriam reunir-se para pedir uma ajuda especial, sabedoria divina, para que possam saber como planear e executar com sabedoria. Deveriam orar especialmente para que Deus batize os seus embaixadores escolhidos nos campos missionários com uma rica medida do seu Espírito. A presença do Espírito junto dos obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que toda a honra ou glória do mundo nunca poderiam dar. Orem pedindo graça para as necessidades de cada dia. A verdade de Deus recebida no coração é capaz de vos tornar sábios para a salvação. Crendo e obedecendo, receberão graça suficiente para os deveres e para as provações de hoje. Não necessitam de graça para amanhã. Devem sentir que têm apenas de lidar com o dia de hoje. Vençam hoje. Neguem o eu hoje. Vigiem e orem hoje. Obtenham vitórias em Deus hoje. As nossas circunstâncias e o nosso ambiente, as mudanças que ocorrem diariamente ao nosso redor e a palavra escrita de Deus que discerne e prova todas as coisas,
Estes elementos são suficientes para nos ensinar o nosso dever e precisamente aquilo que devemos fazer dia a dia. Em vez de permitirem que a vossa mente funcione num canal de pensamento do qual não obterão qualquer benefício, deveriam estar a pesquisar diariamente as Escrituras e a realizar os deveres na vida cotidiana que podem ser agora aborrecidos, mas que devem ser cumpridos por alguém. Orem diariamente para compreender a Bíblia. Aqueles que professam crer em Jesus deveriam avançar sempre em direção à luz. Devem orar diariamente para que a luz do Espírito Santo brilhe sobre as páginas do livro sagrado, para que possam ser capacitados e compreender as coisas do Espírito de Deus. Orem diariamente pelas bênçãos que o sábado traz. Todos os que consideram o sábado como um sinal entre eles e Deus, mostrando que Ele é o Deus que o santifica, representarão os princípios do seu governo. Porão diariamente em prática as leis do seu reino. A sua oração diária pedirá que a santificação do sábado possa repousar sobre eles. Terão a companhia de Cristo e exemplificarão a perfeição do seu caráter todos os dias. A sua luz brilhará sobre outros em boas obras todos os dias. A oração diária de um pai ou de uma mãe. Tornem o vosso trabalho agradável com hinos de louvor. Se querem ter um registro limpo nos livros do céu, nunca se irritem ou ralhem. Que a vossa oração diária seja: Senhor, ensina-me a fazer o meu melhor. Ensina-me a fazer um melhor trabalho. Dá-me energia e alegria. Incluam Cristo em tudo o que fizerem. Então a vossa vida será cheia de luz e de gratidão. Façamos o nosso melhor avançando alegremente ao serviço do Senhor, com o nosso coração cheio com a sua alegria. Os jovens devem orar diariamente por sabedoria e graça. Cristo suportou sem murmurar as provações e as privações de que tantos jovens se queixam. E esta disciplina é exatamente a experiência de que os jovens necessitam, que dará robustez ao seu caráter e os tornará semelhantes a Cristo, fortes de espírito para resistirem à tentação. Se separarem da influência daqueles que os desencaminhariam e que corromperiam o seu comportamento moral, não serão vencidos pelas artimanhas de Satanás. Através de oração diária a Deus, terão sabedoria e graça vindas dele, de modo a suportarem o conflito e as duras realidades da vida e a saírem vencedores. Fidelidade e serenidade mental só podem ser mantidas pela vigilância e pela oração. A vida de Cristo foi um exemplo de energia perseverante, energia que ele não permitiu que se enfraquecesse por causa da censura, do ridículo, da privação ou das adversidades. Assim deveria ser também com os jovens. Se as provações que lhes sobrevêm aumentam, podem saber que Deus está a testar e a provar a sua fidelidade. E é precisamente no grau em que mantém a sua integridade de caráter, apesar dos desencorajamentos, que a sua força, a sua estabilidade, o seu poder de resistência aumentarão e que eles ficarão mais fortes no espírito. A necessidade de oração diária do professor. Cada professor deve receber diariamente instrução de Cristo e deve trabalhar constantemente sob a sua direção. É impossível para ele compreender ou realizar corretamente a sua obra, a não ser que esteja muito com Deus em oração. Só com o auxílio divino, combinado com um esforço fervoroso e abnegado, pode ele esperar fazer o seu trabalho com sabedoria e perfeição. A não ser que o professor perceba a necessidade de oração e humilhe o seu coração perante Deus, perderá a verdadeira essência da educação. Ele deveria saber como orar e que linguagem usar na oração. Eu sou a videira, disse Jesus, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. O professor deve deixar que o fruto da fé se manifeste nas suas orações. Deve aprender sobre como ir ao Senhor e pleitear com Ele até que receba a certeza de que as suas petições são ouvidas. Nos tempos do Antigo Testamento, os israelitas oravam diariamente. Ao entrarem os sacerdotes de manhã e de tarde, por altura da oferta do incenso no lugar santo, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido no altar situado no pátio exterior.
Este era um momento de intenso interesse para os adoradores que se reuniam no tabernáculo. Antes de entrarem na presença de Deus, através da ministração do sacerdote, deviam empenhar-se numa análise sincera do coração e numa sincera confissão do pecado. Uniam-se em oração silenciosa, com seu rosto virado para o lugar santo. Assim, as suas petições ascendiam com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do prometido Salvador, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para os sacrifícios da manhã e da tarde eram consideradas sagradas e chegaram a ser observadas como o tempo estabelecido para o culto no seio da nação judaica. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram dispersos como cativos por terras distantes, continuaram a voltar o rosto à hora marcada para Jerusalém e ofereciam as suas petições ao Deus de Israel. Neste costume, os cristãos têm um exemplo para a oração matutina e vespertina. Embora Deus condene uma mera rotina de cerimônias, sem o espírito de adoração, olha com grande prazer para aqueles que o amam e que se inclinam cada manhã e cada tarde em busca de perdão para os pecados cometidos e para apresentarem os seus pedidos de bênçãos necessárias. A oração diária nutre a nossa experiência religiosa. A religião deve começar com o esvaziar e o purificar do coração e deve ser nutrida por oração diária. Uma vida diária de oração requer esforço fervoroso. Uma vida de oração e de louvor diários, uma vida que derrame luz sobre a senda de outros, não pode ser mantida sem esforço fervoroso. Mas esse esforço renderá um fruto precioso, abençoando não apenas o receptor, mas também o doador. O espírito de trabalho altruísta em favor de outros confere profundidade, estabilidade e amabilidade semelhantes às de Cristo ao caráter e traz paz e felicidade ao seu possuidor. As aspirações são elevadas. Não há espaço para a preguiça ou para o egoísmo. Aqueles que exercem as graças cristãs crescerão, terão nervos e músculos espirituais e serão fortes para trabalhar para Deus. Terão percepções espirituais claras, uma fé firme e crescente e poder prevalecente na oração. Aqueles que estão a vigiar em busca de almas, que se dedicam plenamente à salvação dos que estão no erro, estão certamente a efetuar a sua própria salvação. Anjos registram a oração matinal. Todos têm uma influência para o bem ou para o mal na mente e no caráter de outros. E a influência que exercem é escrita no livro de registros do céu. Um anjo está ao vosso lado e registra as vossas palavras e as vossas ações. Quando se levantam de manhã, sentem o vosso desamparo e a vossa necessidade de força vinda de Deus e tornam conhecidas as vossas necessidades ao vosso Pai Celestial, de um modo humilde e fervoroso. Se assim é, os anjos registram as vossas orações. E se estas orações não procederam de lábios fingidos, quando estiverem em perigo de inconscientemente agirem erradamente e de exercerem uma influência que leve outros a agirem erradamente, o vosso anjo da guarda estará ao vosso lado, indicando-vos um procedimento melhor, escolhendo as vossas palavras por vós e influenciando as vossas ações. Se não sentem qualquer perigo e se não proferem uma oração pedindo ajuda e força para resistir às tentações, certamente serão desencaminhados. A vossa negligência do dever será registrada no livro de Deus no céu e serão achados em falta no dia de prova. A prática da oração diária não deve ser seguida de modo casual. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Não devem orar ocasionalmente quando têm um dia com muito trabalho a realizar, negligenciar a oração. Ao proceder dessa maneira, levam os filhos a considerar a oração como algo sem grandes consequências. A oração significa muito para os filhos de Deus, pelo que ofertas de gratidão deveriam subir até Deus cada manhã e cada tarde. Diz o salmista: "Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos." Pais e mães, por mais urgentes que sejam as vossas ocupações, não deixem de reunir a vossa família ao redor do altar de Deus.
peçam a proteção dos santos anjos para o vosso lar. Lembrem-se de que os vossos entes queridos estão expostos às tentações. Nos nossos esforços para garantirmos o conforto e a felicidade dos nossos hóspedes, não descuidemos o cumprimento das nossas obrigações para com Deus. A hora de oração não deveria ser negligenciada por motivo nenhum. Não conversem nem se divirtam tanto, a ponto de ficarem fatigados demais para desfrutarem de um momento de devoção. Fazer isto é apresentar a Deus uma oferenda defeituosa. Numa hora da tarde, não muito tardia, quando podemos orar sem pressa e com entendimento, devemos apresentar as nossas súplicas e levantar a nossa voz em louvor feliz e grato. Que todos aqueles que visitam cristãos vejam que a hora de oração é a hora do dia mais preciosa, mais sagrada e mais feliz. Estes tempos de devoção exercem uma influência refinadora e enobrecedora sobre todos os que neles participam. Trazem uma paz e um descanso que são aprazíveis para o espírito. A oração diária deve ascender a Deus como um suave incenso. A vida de Abraão, um amigo de Deus, foi uma vida de oração. Sempre que armava sua tenda, construía um altar nas proximidades, sobre o qual eram oferecidos os sacrifícios matutinos e vespertinos. Quando a sua tenda era removida, o altar permanecia. E o cananeu errante, ao chegar junto daquele altar, sabia quem tinha estado ali. Quando armava sua tenda, reparava o altar e adorava o Deus vivo. Da mesma forma, o lar dos cristãos deve ser uma luz no mundo. Dele deve acender de manhã e de tarde oração a Deus como um suave incenso. E como o orvalho da manhã, as suas misericórdias e as suas bênçãos descerão sobre os suplicantes. Mães e pais, cada manhã e cada tarde, reúnam os vossos filhos ao vosso redor e com súplica humilde elevem o vosso coração a Deus em busca de auxílio. Os vossos entes queridos estão expostos à tentação. Aborrecimentos diários assaltam o caminho de jovens e de idosos. Aqueles que querem viver uma vida paciente, amável e animada devem orar. Só recebendo o auxílio constante de Deus poderemos obter a vitória sobre o ego. Cada manhã consagrem-se e consagrem os vossos filhos a Deus para esse dia. Não façam cálculos para meses ou anos. Estes não vos pertencem. É-vos dado um breve dia. Trabalhem para o Mestre durante as suas horas, como se fosse o vosso último dia na terra. Coloquem todos os vossos planos perante Deus, para serem realizados ou abandonados, conforme a sua providência indicar. Aceitem os seus planos em vez dos vossos, ainda que aceitá-los requeira o abandono de projetos acalentados. Assim, a vida será moldada mais e mais segundo o exemplo divino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que coisas orar diariamente? Devemos considerar todo o dever, por mais humilde que seja, como sagrado, porque faz parte do serviço de Deus. A nossa oração diária deve ser: Senhor, ajuda-me a fazer o meu melhor. Ensina-me a fazer um trabalho melhor. Dá-me energia e entusiasmo. Ajuda-me a trazer para o meu serviço o ministério amorável do Salvador. Consagrem-se a Deus pela manhã. Façam disso a vossa primeira obra. Que a vossa oração seja: toma-me, ó Senhor, como totalmente teu. Coloca os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje ao teu serviço. Habita em mim e permite que todo o meu trabalho seja realizado em ti. Isto é um assunto diário. Consagrem-se a Deus para esse dia cada manhã. Rendam todos os vossos planos a Ele, para serem realizados ou abandonados segundo indicar a sua providência. Assim, dia a dia, podem entregar a vossa vida nas mãos de Deus, e assim a vossa vida será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo.